acompanhando a leitura desse salmo, que é um salmo muito conhecido. O texto diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, nós fizemos aqui a leitura do primeiro salmo, do primeiro verso ao sexto verso. Esse salmo que é riquíssimo em ensinamentos para a nossa vida. Antes de nós fazermos, então, a abordagem do estudo, nós vamos estar elevando o nosso pensamento ao trono da graça do Senhor e vamos estar fazendo uma oração. Possivelmente, nós temos muitos pedidos de oração, né? Como eu já relatei no início aqui, a quarta-feira é a nossa quarta da oração, é o dia em que nós, como Primeira Igreja Batista, nos reunimos ali no templo para realizarmos o nosso momento de oração. Então nós vamos aproveitar esse início de live e estar pedindo ao Senhor, pelos pedidos que possivelmente cada um tem, né? Cada um traz consigo pedidos pessoais, pedidos pela família. Então nós vamos estar nesse momento fazendo essa oração. E depois dessa oração, nós vamos ter a oportunidade de fazer a meditação no Salmo 1, né? Então, você que está chegando aí agora, dá tempo ainda de pegar a sua Bíblia para você estar nos acompanhando, para saber se aquilo que nós estamos falando está dentro do contexto bíblico. É muito importante isso para que haja total clareza, a maior clareza possível, né? Então, fechemos os nossos olhos e oremos ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, nós glorificamos ao Senhor por essa oportunidade em que podemos compartilhar da Tua Palavra através dessa live. O Senhor sabe, ó Pai querido, como nós gostaríamos de estar ali reunidos no templo, junto com os irmãos, tendo a oportunidade de um estreitamento da nossa comunhão, mas devido a essas impossibilidades, nós desde já oramos a Deus e clamamos ao Senhor, para que o Senhor possa, ó Deus, com poder e glória, vir, ó Pai querido, sobre nossas vidas e trazer sobre a vida de cada pessoa a Tua paz. A Tua paz, ó Deus, que excede todo o entendimento. Nós também, ó Pai amado, suplicamos por todos aqueles que estão enfermos, que carecem dos Teus cuidados, que carecem, ó Pai querido, da Tua intervenção. Que o Senhor, ó Pai querido, possa agir, ó Pai querido, sobre essas vidas e abençoá-las. E nessa oportunidade também que vamos poder, ó Pai querido, pensar nos ensinos da Tua Palavra, nós suplicamos que o Senhor, através do Teu Espírito, possa falar ao nosso coração e nos mostrar que tipo de pessoas nós somos, que tipo de estilo de vida nós estamos tendo neste mundo em que o Senhor tem nos dado a oportunidade de peregrinar. Então, abençoe a vida de cada um que está ao alcance desta live, deste vídeo, ó Deus, que eles possam ser abençoados. Abençoe a família de cada um, ó Deus amado. O Senhor conhece o pedido em especial, particular de cada um, e nós intercedemos, nós colocamos diante do Senhor esses pedidos. Que o Senhor, ó Pai querido, possa vir com poder e graça sobre essas vidas, e a Tua misericórdia também, ó Pai querido, sendo derramada sobre nós. Essa é a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Então, como nós já havíamos dito, nós vamos ter a oportunidade de meditar no Salmo 1. Salmo 1, quando já fizemos a leitura deste Salmo, e vamos agora ter a oportunidade de meditar na palavra do Senhor. Quero dar aqui boas-vindas àqueles que já estão chegando e, mais uma vez, eu vou repetir,
para que você possa estar compartilhando essa live aí. Você que está no Facebook tem essa oportunidade. Compartilhe essa live aí. E eu também compartilhei o link dessa live pelo WhatsApp de muitos irmãos, né? Gostaria que você pudesse estar compartilhando com outros contatos seus, pelo WhatsApp. E você vai poder ter a oportunidade de compartilhar nessa noite a palavra do Senhor. Então, é muito bom poder estar comunicando com você. E vamos então àquilo que a palavra do Senhor nos ensina nessa noite, né? Nos ensina. É bom esse contato, é bom essa comunhão, é bom ver o pessoal chegando, é bom ver o pessoal muito animado, né? Possivelmente nós estamos com muitas saudades. Saibam os irmãos que nós estamos com saudades dos irmãos e principalmente daquele convívio tão gostoso que temos de poder estar ali no templo da primeira igreja batista. Mas o Senhor sabe e no tempo certo o Senhor nos dará a oportunidade de congregarmos novamente, ok? Então, quero deixar aqui uma pergunta. Tá dando para você acompanhar direitinho aí? Faz um sinal para mim se tá tudo ok, se o áudio tá bacana, se tá dando para acompanhar aquilo que nós temos compartilhado e vamos então ao que diz a palavra do Senhor. Pois bem, nós acabamos de ler aqui o Salmo 1. O Salmo 1, nós poderíamos dizer que ele é um resumo de todos os salmos. É como se fosse uma abertura, né? Uma síntese de todos os salmos. E este Salmo 1, ele relata no texto 2 tipos de pessoas, ou melhor, 2 estilos de vida, isso mesmo, né? Então, se você quiser ir anotando, eu gostaria de repetir, para que você não venha perder o que este salmo tem de riqueza para a nossa vida, como eu já disse, o primeiro salmo é uma abertura, é um resumo de todos os salmos. O que se trata no primeiro salmo, possivelmente você verá em todos os outros salmos sendo tratado. E aqui, o salmista, ele vai falar da existência de 2 tipos de pessoas. Ele vai falar da existência de 2 estilos de vida, isso mesmo. Então perceba você que o salmista está tratando de pessoas. O salmista está tratando de 2 estilos de vida. 2 pessoas que têm estilos de vida diferentes. Isso mesmo. Então, eu quero chamar a sua atenção para esses 2 tipos de pessoas, para esses 2 estilos de vida, isso mesmo. Se nós estamos falando dessas 2 pessoas, nós estamos falando desses 2 estilos de vida, isso mesmo. Para cada pessoa tem um estilo de vida, isso mesmo, para cada pessoa um estilo de vida. Então eu chamo a sua atenção porque o salmista vai falar desses 2 tipos de vida, ou 2 tipos de pessoas, e ele fala sobre o ímpio e ele fala sobre o justo. Então não sei se você percebeu, durante a leitura do Salmo 1, nós vamos ver como que o ímpio age e como que o justo age. Então, esses aqui são os 2 tipos de pessoas que o salmista aborda no Salmo 1. E o ímpio tem um estilo de vida e o justo tem o seu estilo de vida. Então, o salmista, ele para falar sobre o ímpio, sobre o justo, e fala sobre o estilo de vida que o ímpio leva e o estilo de vida que o justo leva. Então, se você voltar o seu olhar para o texto bíblico, você vai perceber que o salmista vai falar sobre o ímpio e sobre o justo, e sobre o estilo de vida de ambos. Então é isso que eu quero compartilhar com você. Porque, na verdade, esses 2 tipos de pessoas é o que representa a humanidade. Então, nós estamos embutidos dentro desse estilos de vida
que o salmista aborda aqui no Salmo 1. Então, essa mensagem, ela, embora sendo abordada no Salmo, no Antigo Testamento, ela é muito atual. Ela fala sobre você, ela fala sobre mim. Então, descobrimos já quem são essas pessoas. O texto vai falar que é o ímpio e que é o justo. São estes os personagens que o salmista gasta tempo para falar sobre o estilo de vida de cada um. Entendeu? Então você pode marcar aí que os personagens são o ímpio e o justo. Então o salmista, ele escreve no Salmo 1 o estilo de vida do ímpio e o estilo de vida do justo. E é isso que nós precisamos aprender aqui hoje. Mas antes de nós prosseguirmos, eu gostaria de compartilhar com você também uma coisa muito importante. Na perspectiva do salmista, quem é o ímpio? E na perspectiva do salmista, quem é o justo? É muito importante a gente ter esse conhecimento para a gente também não ficar acusando as pessoas. Não sei se você tem percebido, nós estamos num período, justamente por conta dessa pandemia e por conta do isolamento social, a internet e os meios de comunicação, ou outros meios de comunicação, são os lugares onde mais se fala. Então nós temos muitas vozes ecoando, por conta dessa situação. Então nós percebemos, até mesmo no meio evangélico, né? Nós temos muitas vozes onde o evangelho está sendo pregado, mas infelizmente muitas vezes as pessoas elas confundem as coisas. Alguns aqui permitam uma observação particular. Alguns talvez querem aparecer mais que outros, mas isso não é o saudável, né? Então o salmista vai falar sobre justamente essa necessidade de nós entendermos quem é o ímpio e quem é o justo. Então, o ímpio, na perspectiva do salmista, é aquele que não teme a Deus. Ele não tem temor. Temer a Deus ou temor não é ter medo, não. Temer ou temor a Deus é reverência, é submissão, é o fato de ser submisso. Isso mesmo. É aquela pessoa que é submissa a Deus, que se coloca em submissão a Deus, certo? Pois bem, então o ímpio, na perspectiva do salmista, é aquele que não quer nada com Deus. O ímpio é aquele que não quer ouvir os conselhos de Deus, não quer aprender com Deus. O ímpio é aquele que, infelizmente, vive uma vida ele vive uma vida no pecado. Por ele não querer ter comunhão com Deus, por ele não querer ter comunhão com a luz, ele acaba tendo comunhão com as trevas. Então, na perspectiva do salmista, o ímpio é aquele que não tem comunhão com Deus. Agora, o justo é diferente. O justo é aquele que tem comunhão com Deus, é aquele que tem o temor, assim como a Bíblia nos ensina que o temor é o princípio da sabedoria, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. O justo é aquele que tem o temor, o justo é aquele que busca a direção de Deus, que procura aprender de Deus e aplicar à sua vida os ensinos, os valores do reino de Deus. Então é certo que se nós procurarmos os valores do reino de Deus sobre a nossa vida, se nós procurarmos viver os valores do reino de Deus neste momento de muitas vozes na internet, nós vamos evitar muitos excessos. Eu só estou fazendo uma observação. Nós vamos evitar muitas ofensas, nós vamos evitar muitos problemas. Na verdade, nós temos que aproveitar esse momento para abençoar a vida das pessoas.
não só esse momento, né? Mas principalmente esse momento, onde de certa forma as pessoas estão psicologicamente fragilizadas. Existem muitas pessoas psicologicamente fragilizadas. Eu não sei se este é o seu caso. Por isso, desde já eu deixo aqui uma orientação, né? Se você se sente fragilizado, se sente só, saiba, você não está só, Deus está com você. Como sempre tenho orientado aos irmãos também da igreja, esteja procurando ligar para as pessoas, para os membros, para os familiares. É uma oportunidade nós estarmos nos aproximando e tendo a alegria de ser um instrumento abençoador. Então, conhecendo agora quem é o ímpio e quem é o justo, nós vamos pensar no estilo de vida de cada um, no estilo de vida de cada um. Então nós falamos que o ímpio é aquele que não tem um temor ao Senhor, é aquele que não tem submissão ao Senhor. E o justo é o contrário, ele tem submissão ao Senhor. Então você vai observar no Salmo 1 que o estilo de vida do ímpio é um estilo de vida degradante, isso mesmo, é degradante. Por quê? Porque é um estilo de vida crescente na maldade e no pecado. Olha só, o salmista vai falar que o ímpio é aquele que anda, é aquele que se detém, é aquele que se assenta. Então eu chamo sua atenção para o estilo de vida do ímpio. O estilo de vida do ímpio é destacado no primeiro verso aí, por 3 verbos, isso mesmo, 3 verbos. Se você quiser marcar na sua Bíblia, você vai poder marcar aí. Andar, deter e se assentar. Então, estes 3 verbos aí, não sei se você sabe, mas se não sabe, vai ficar sabendo aqui agora, né? O verbo, ele determina a ação. O ímpio, então, que é o sujeito, ele está na ação de andar segundo os conselhos dos pecadores. Ele está na ação de se deter no caminho dos pecadores. E ele está na ação de se assentar na roda dos escarnecedores. Então eu vou repetir aqui. No primeiro verso, nós temos então as características da ação do ímpio. Ele anda segundo os conselhos dos ímpios, daqueles que não temem ao Senhor. Ele se detém no caminho dos pecadores e ele se assenta na roda dos escarnecedores. Então estes 3 verbos aí, andar, deter e assentar, demonstra a ação do sujeito, do ímpio. E ele então anda, detém e ele se assenta. Veja que é uma degração. Ele anda, ele detém e ele se assenta. Ao invés dele ir para a frente, é como se ele pudesse e estivesse andando para trás. Percebeu? Pois bem, no primeiro verso também nós temos 3 substantivos que demonstram o envolvimento progressivo do ímpio com aquilo que desagrada a Deus. Veja bem, ele recebe conselho de quem não deveria receber. Ele começa a caminhar com quem não deveria caminhar. E ele está à roda com quem ele não deveria ter comunhão. Ou seja, o ímpio ele acaba recebendo conselho, ele acaba caminhando e acaba estando à roda, justamente porque ele não tem prazer em agradar ao Senhor. Ele não tem prazer em demonstrar a sua intimidade com Deus. Para o ímpio, tanto faz, se Deus assim o quer, se Deus assim não quer. Então, perceba que não só os verbos que nós destacamos no primeiro verso, mas o substantivo também demonstra o envolvimento progressivo do ímpio.
recebe conselho, ele caminha e ele assenta a roda. E nós temos também, ainda no primeiro verso, olha só como que este salmo ele é profundo. Nós temos 3 adjetivos para este mundo que o ímpio vive, para este estilo de vida que o ímpio leva. E esses 3 adjetivos estão aí no primeiro verso. Primeiro, ele anda segundo os conselhos de quem? Dos ímpios. Este é o primeiro adjetivo. Segundo, ele se detém no caminho de quem? Dos pecadores. Então, o outro adjetivo. E o terceiro adjetivo, ele se assenta na roda dos escarnecedores. Então, o ímpio que recebe conselhos de ímpios, ou seja, um sem temor a Deus que recebe conselhos de quem não tem temor. Um sem piedade que recebe conselhos de quem não tem piedade. Um sem estar ligado a Deus recebe conselhos daquele que não está ligado a Deus. Ele anda com os pecadores, ou seja, aquele que ama o pecado, que ama o que é errado, e ele se assenta com os escarnecedores. O escarnecedor é o arrogante, é o insolente, é aquele que não tem temor e é arrogante quando se trata das questões espirituais. Pois bem, este é o estilo de vida do ímpio, mas todo estilo de vida tem um resultado. Todo estilo de vida vai trazer sobre aquele que vive assim uma consequência. E qual é a consequência que nós encontramos então? Qual a consequência desse estilo de vida que nós estamos falando, do ímpio? Nós estamos falando de 2 personagens. Primeiro, nós iniciamos falando sobre o ímpio e o estilo de vida do ímpio. E a consequência para esse estilo de vida é a instabilidade, né? Se você voltar o seu olhar para o texto bíblico, você vai perceber que o ímpio, ele é como a folha seca que o vento espalha, diz o texto. Os ímpios não são firmes, eles são como a palha, como que o vento dispersa, ou a folha seca que o vento espalha. Então, essa é a consequência. Essa é a primeira consequência de uma vida daquele que decidiu ter o estilo de vida do ímpio, ou seja, que decidiu viver uma vida sem temor ao Senhor. Olha, isso é terrível, isso é terrível. Por quê? Porque ele não obedece à palavra. Ele não tem preocupação em obedecer à palavra de Deus. A segunda consequência é que ele sofre de instabilidade justamente porque ele não consegue ter estabilidade na terra. Ele não consegue ter estabilidade na terra e nem ter estabilidade na eternidade. Então, ele sofre de uma grande instabilidade. Isso mesmo. Então, essa é a consequência daquele que leva um estilo de vida igual a do ímpio. Ou seja, nós temos que olhar para esses 2 personagens e ver em qual tipo de personagem que nós nos identificamos. Mas espera aí, será que eu me identifico como o estilo de vida do ímpio? Ou seja, eu gosto de andar segundo os conselhos daqueles que são ímpios, daqueles que não temem ao Senhor. Eu gosto de me deter no caminho dos pecadores, daqueles que amam o pecado. Ou eu gosto de me assentar na roda dos escarnecedores, daqueles que não têm temor algum e por conta disso são arrogantes e insolentes diante de Deus. Nós temos que olhar para esses quadros, esses 2 quadros, esses 2 protótipos da representação humana e ver se nós nos identificamos com esse tipo de personagem. Então, a consequência de uma vida ímpia é a instabilidade. O vento leva porque não obedece à palavra e não tem estabilidade na terra e principalmente não tem estabilidade na eternidade. É o que diz o salmista, porque diz, olha, pois
O Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. É o que diz o 6º verso. Então, vimos então o primeiro personagem. Agora veremos o segundo personagem. Como eu já disse, nós temos que olhar para esses personagens e ver em qual personagem nós nos encaixamos. O segundo personagem é o justo. E falamos no início que o justo, na perspectiva do salmista, é aquele que teme ao Senhor. E é justamente porque ele teme ao Senhor que ele vai ser bem-aventurado, que ele vai ser feliz. Por quê? Porque ele não vai andar no caminho dos pecadores, ele não vai ouvir os conselhos dos ímpios e nem vai se assentar na roda dos escarnecedores. Por isso que o salmista diz, olha, feliz, bem-aventurado, aquele que está sempre progredindo, é justamente aquele que não é ímpio. Por quê? Porque ele não vai andar no conselho dos ímpios, ele não vai se deter no caminho dos pecadores e nem vai se assentar na roda dos escarnecedores. Então ele vai ser feliz, vai ser próspero, ele vai estar sempre em desenvolvimento. A palavra bem-aventurado, ela quer dizer isso, aquele que está em movimento, aquele que está progredindo. Em outras expressões, feliz é aquele que não anda segundo o conselho do ímpio. Feliz é aquele que não se detém no caminho dos pecadores. E feliz é aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores. Então, o salmista vai falar sobre esse estilo de vida do justo. E esse estilo de vida do justo é um estilo de vida que tem as suas consequências também. Assim como o ímpio tem as suas consequências, o justo também tem as suas consequências. E nós vamos pensar agora, então, nas consequências de um viver daquele que decidiu ser justo, aquele que decidiu ter temor do Senhor, daquele que decidiu ter comunhão com o Senhor. Então, se você quiser anotar aí, você pode estar anotando. A primeira consequência é que o justo, ele é instruído por Deus. Então, ele é feliz porque ele não é instruído pelo pecador ou pelo ímpio. Ele não é guiado pelo pecador e nem orientado pelo escarnecedor. O texto diz que ele tem o prazer na lei do Senhor, e nesta lei ele medita de dia e de noite. Percebeu a diferença? Enquanto o ímpio está sendo aconselhado por outros, o justo está sendo aconselhado pelo Senhor. Enquanto o ímpio está se detendo no caminho dos pecadores, o justo está se detendo no caminho do Senhor. Enquanto o ímpio, ele se assenta na roda dos escarnecedores, o justo, ele tem o prazer de se assentar para meditar na palavra do Senhor. E nesta palavra, ele medita de dia e de noite. É o que diz o 2º verso. Ele medita de dia e de noite porque ele se alimenta dessa palavra e essa palavra o alimenta novamente a cada momento em que ele tem a oportunidade de relembrar, de aprender, porque a palavra do Senhor, ela é rica quanto ao ensinamento. Saiba disso. Você, possivelmente, nos acompanhando, eu acredito que você esteja sendo abençoado com esta palavra, porque essa palavra é uma palavra bíblica, não é uma palavra de interpretação própria minha, mas é uma palavra bíblica. Mas se em outro momento você for ler esse texto, ou for ouvir novamente essa live, esse vídeo, você poderá ser realimentado novamente, porque a palavra do Senhor vai falando ao nosso coração, e ela vai nos confirmando, e vai nos dando firmeza a cada dia sobre a forma como nós devemos viver. Então, uma das consequências daquele que vive a vida do justo é que ele é instruído pela palavra de Deus. Então, você olha para a vida do ímpio e olha para a vida do justo. Você pode se auto-julgar nesse momento. Que tipo de vida você está levando? A do justo ou a do ímpio? A do ímpio
ou a do justo? Você pode fazer esse auto-julgamento. Você pode fazer esta autoanálise, olhar para dentro e perceber que tipo de vida você está levando. Uma outra consequência, segundo o texto, é que o justo ele tem provisões sobre a sua vida. O texto diz, olha, ele será como árvore plantada junto a ribeiros de água ou a corrente de água. E veja que interessante, a corrente de água é aquela que vai proporcionar a provisão. Então, o justo é como uma árvore que está plantada perto de uma corrente de água, ou seja, não haverá seca, não haverá seca, não haverá seca na vida do justo, é o que diz o salmista. Porque por ele estar perto dessa corrente de água, ele terá sempre a provisão, sempre a provisão. Então, o salmista, em sua experiência, vai falar que o justo é aquele que é instruído por Deus, e justamente porque ele é instruído por Deus, ele tem sempre a provisão de Deus. Irmãos, sejamos coerentes, né? Quando nós estamos, tal qual como justo, perto da corrente de águas, nós podemos ter essa convicção de que não há água melhor do que aquela água que Jesus ofereceu à mulher samaritana. Lembra-se? Ele diz, eu sou a água da vida. Dessa forma, então, nós temos a oportunidade de entender que o justo, ele também terá estabilidade em sua vida, isso mesmo. Essa estabilidade, porque ele dará o fruto na estação própria. Não vai ser nada desordenado, nada de forma desorganizada. O texto diz, dá o seu fruto na estação certa, no tempo certo. No tempo certo ele dá o seu fruto. Então isso, ao mesmo tempo que ele é instruído por Deus, ao mesmo tempo que ele tem as provisões de Deus sobre a sua vida, ele também tem essa estabilidade. Mas existe uma outra coisa que o justo tem como consequência de viver uma vida de temor ao Senhor. Ele tem a vitalidade, porque o texto diz que cujas folhagens não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Essas duas consequências estão visíveis aqui no terceiro verso. Ele tem a vitalidade, porque suas folhas não caem, e ele prosperará, porque tudo que fizer prosperará. Ele terá prosperidade espiritual, terá prosperidade emocional, ele terá prosperidade e credibilidade, o que muitas vezes tem faltado na vida de muitos que se autodenominam evangélicos ou cristãos, né? A credibilidade. Alguns têm cometido alguns equívocos e têm perdido a credibilidade. Mas o justo é aquele que tem a credibilidade. Então significa que, independente das circunstâncias, do momento que esse justo estiver enfrentando, a mão de Deus vai estar na direção e conduzindo essa pessoa. Ou seja, o justo é aquele que está sendo conduzido por Deus. Enquanto o ímpio não quer ser conduzido por Deus, o justo tem prazer em ser conduzido por Deus. Dá para perceber a diferença? Dá para você entender que, como existe diferença no tipo de pessoa, existe diferença também nas consequências dessa vida. Então, para o justo, Deus é íntimo dele. Para o justo, irmãos, Deus participa intimamente da vida dessa pessoa. E então, esse justo, ele é conhecido de Deus. Por quê? Olha o que diz o texto. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos. Olha, o Senhor sabe os caminhos que os justos estão andando, né? Vou abrir aqui um parêntese,
que está relacionado a essa mensagem, em se tratando de caminho, olha, nós hoje temos um conhecimento, louvado seja Deus por isso, nós temos um conhecimento de que o caminho que nos aproxima a Deus, ou o caminho que nos leva a Deus é Jesus Cristo. Nós temos essa informação preciosa, porque através dos escritos do Novo Testamento, nós somos alimentados pela palavra de Deus e conhecemos essa verdade. Como o próprio Jesus Cristo, no Evangelho de João, no capítulo 14, no 6º verso, ele afirma: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Veja a expressão: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, Jesus Cristo é o caminho, falando isso para os seus discípulos, explicando aos seus discípulos quanto à necessidade de se aproximar de Deus, e Ele é esse caminho. Então, Deus que olha para o justo sabe se nós estamos trilhando esse caminho, que é o caminho de Cristo. Se nós já entregamos nossa vida a Cristo, se nós já tivemos esta oportunidade, de reconhecê-lo como nosso Salvador, reconhecê-lo como nosso Senhor, e se nós estamos vivendo os ensinos dele. Hoje, por exemplo, eu distribuí aí nas redes sociais um vídeo falando sobre a identidade cristã. E no livro de Atos, no capítulo 11, no verso 26, foi a primeira vez que os discípulos foram identificados como cristãos. Foi na cidade de Antioquia, e pela primeira vez eles foram chamados de cristãos. Ou seja, aqueles de Antioquia, eles conseguiam ver naquele a identidade de Cristo. Então, esse Deus do justo é o Deus que conhece o caminho dos justos, é o Deus que olha para a nossa vida e sabe se nós já entregamos nossa vida a Cristo e se nós estamos caminhando segundo os ensinos de Cristo, para que as pessoas possam identificar naquilo que falamos, naquilo que praticamos, os ensinos de Cristo. Então esse é o grande desafio, é o desafio do cristão. É olhar para os ensinos de Cristo e aprender com Cristo. Foi esse o grande ensinamento. Veja que nós estamos lendo um texto do Antigo Testamento e como que a Bíblia ela está em total conexão. Como que a Bíblia ela traz para nós esta mensagem de que, como justos, hoje nós precisamos andar nos caminhos, ou melhor dizendo, nós precisamos andar no caminho e não nos, A expressão do texto: eu sou o e não um caminho. Artigo masculino definido. Eu sou o caminho. Então a expressão do texto nos remete à ideia de que Deus olha para nós e identifica em nós se nós já entregamos nossa vida a Cristo. E uma vez que já entregamos nossa vida a Cristo, reconhecendo como Salvador, como nosso Senhor, ou seja, se é Senhor, estaremos sob a direção dele. Se é Senhor, estaremos sob o comando dele. E dessa forma, então, quando nós entregamos nossa vida a Cristo e estando andando sob a direção dele, ele nos guiará. E aí nós teremos prazer na lei do Senhor, nós teremos provisões, nós teremos, além de prazer, provisões, estabilidade, porque estaremos perto a ribeiros de águas, teremos vitalidade e seremos prósperos, porque tudo quanto fizer, prosperará. Porque faremos de acordo com a vontade do Senhor e não com a nossa vontade. Então, esse Salmo primeiro fala sobre esses dois tipos de vida, esses dois tipos de pessoas, esses dois estilos de vida. Fala sobre o ímpio e fala
sobre o justo. Eu espero que, ao compartilhar um pouco desses dois tipos de vida, ao compartilhar um pouco sobre esses dois estilos de vida, você possa olhar para esses personagens e ver em qual tipo de personagem você se identifica, em qual tipo de personagem você se enquadra. O interessante é você saber o seguinte: se até esse momento você viveu uma vida sem temor ao Senhor, se até esse momento você procurou andar pelos seus próprios conceitos ou ouvindo conselhos de ímpios, aqueles que também não temem ao Senhor, se até esse momento você procurou deter no caminho dos pecadores, ou seja, ter prazer e conviver com aqueles que têm prazer no pecado, se até esse momento você foi aquele que se assentou na roda dos escarnecedores e se tornou um, ainda existe a possibilidade de mudança. Essa é a misericórdia, é a graça de Deus que se estende a todas as pessoas, e é o Espírito do Senhor que trabalha em nós, nos levando ao entendimento de que nós, ao invés de sermos ímpios, nós precisamos ser justo. E ser justo hoje, na perspectiva do Novo Testamento, é ser justificado pelo sacrifício de Cristo. Então, por isso, hoje nós convidamos as pessoas a entregarem a sua vida e a reconhecerem Jesus Cristo como Salvador, como Senhor. É por isso que nós nos sentimos entusiasmados em compartilhar dessa palavra de salvação e dizer que o homem, ele pode ser um ímpio ou pode ser um justo. Ele pode se enquadrar dentro do estilo de vida do ímpio, ou ele pode se enquadrar dentro do estilo de vida do justo. E com base nas consequências, nós precisamos saber que traremos sobre nossa vida consequências também. A palavra do Senhor nos ensina que uma vez que Jesus Cristo, então, se entregou em sacrifício vivo por nós, e este sacrifício nos trouxe paz com Deus, porque através do sacrifício de Cristo nós somos reconciliados com Deus, e este sacrifício nos traz também a oportunidade de vivermos aqui o início de uma eternidade que desfrutaremos de forma plena quando fecharmos os nossos olhos para este mundo. Então eu te desafio nessa noite a entregar sua vida a Jesus Cristo, reconhecendo como seu Salvador e como seu Senhor. Eu te desafio nessa noite a olhar com bons olhos para a vida e as consequências do justo, e não olhar com bons olhos para a vida e as consequências da vida do ímpio. A minha oração nesta oportunidade é que nós possamos nos identificar com o justo. E se assim procedermos, e se assim vivermos, e se assim tomarmos essa decisão, seremos identificados como aquele que foi justificado, aquele que teve os seus pecados justificados pelo sacrifício de Cristo. Então, é esta mensagem que eu gostaria de compartilhar com você, né? Desde já, nós queremos agradecer a sua companhia, poder compartilhar essa palavra nessa noite foi também um momento muito especial para mim, quando, através do Salmo 1, nós podemos aprender sobre que tipo de vida nós queremos ter, que estilo de vida nós queremos viver.